Mancini, eu queria que você falasse um pouco sobre a entrada do Bolt. Uma boa parte da torcida do Atlético vaiou e pediu o Marquinhos. O Marquinhos, ele vinha tendo oportunidade, ele entrou contra o Flamengo, o Grêmio, contra o CSA. No jogo contra o CSA, você trocou no intervalo o Marquinhos. Não te agradou? Foi uma situação mais tática? Como é que foi a substituição? Não, o Marquinhos agradou sim. É que naquele momento do jogo do CSA, eu achava que nós já perdíamos a partida, eu achava que eu tinha que fazer uma alteração tática para que a equipe fosse mais agressiva. A entrada do Bolt hoje foi exatamente para que ele tivesse a velocidade nas costas do Jorge, e ele teve isso, ele ganhou a maioria das bolas. A gente aumentaria a estatura, porque ele é um atleta que vai bem no jogo aéreo também. Então é óbvio que eu não posso, ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar os sinais que estão sendo mostrados, eu também tenho as minhas convicções, né? E eu tenho que tomar decisões, e elas serão tomadas, né? O torcedor não tem outra maneira de eu fazer com que os atletas se recuperem se eles não entrarem em campo e jogarem. Então, por mais que o torcedor não goste da entrada, mas eu pergunto ao torcedor agora, talvez eles tenham saído melhor do jogo do que entraram. Então, nós já ganhamos alguma coisa. Eu acho que dessa forma a gente vai recuperar o ambiente, né? Todos aqueles que estão no elenco. Eu fui muito bem recebido por todos no Atlético, me sinto como se eu tivesse já um mês no clube, então isso é importante, mas para isso também é importante que todo mundo se sinta bem. Eu tenho que olhar para o atleta e perceber que ele faz parte do grupo, né? Então, esse também é um desafio nosso, né? Não é simplesmente ir lá dar treino e escalar o time. Nós também temos que cuidar, e é por isso que a gestão é tão importante. Wagner, sobre sequência, a gente escuta muito de vocês, técnicos dos jogadores, que a sequência é muito importante. Você já tem aí pelo menos uma ausência garantida, que é a do Elias, e talvez a do Hever também, que hoje vai ser reavaliado amanhã, diz que o doutor Rodrigo Lasmar nos disse isso. Sobre sequência, se realmente é importante na sua avaliação, se quebra realmente o ritmo de algum modo, e sobre enfrentar o São Paulo, que é um clube que você conheceu bem, que até bem pouco tempo era profissional de lá. Não tenha dúvida que você manter a mesma equipe, desde o princípio que eu estou há 5 dias no clube, manter a mesma equipe um segundo jogo seria muito importante, né? Mas certamente vai ser difícil isso. O que eu tenho a dizer? A partir do momento em que você tem um vestiário favorável, os atletas entendendo aquilo que está sendo passado, quando há uma conexão, você simplesmente muda peças. Às vezes você quer um cara mais rápido, que foi o caso do Bolt, às vezes eu quero um cara mais técnico, às vezes eu quero botar um marcador ali no setor, mas é importante que todos eles, eu lido com as peças, né? E a partir do momento em que você chama o jogador, ele já sabe a função. Eu certamente preciso de tempo, e essa semana vai ser importante para isso. Mas a escolha das peças, ela depende muito da estratégia que foi montada para a partida e da estratégia daquilo que eu estou vendo ao longo dos 90 minutos. Às vezes, muita gente acha que deveria entrar A, B ou C, porque já estão mais acostumados àquelas substituições. Mas também tem aquilo que eu estou enxergando, em termos, por exemplo, de uma dobra de marcação na lateral, ou de ter um jogador descansado para ter um sprint maior. Então, isso tudo a gente desenha ao longo da semana. Mancini. Desculpa. O São Paulo. O São Paulo é um time, eu tive recentemente lá 9 meses, vi muito o São Paulo jogar, mas o dia da minha saída foi o dia da chegada do Fernando Diniz. Então, de lá para cá, o time foi alterado em algumas coisas. Eu vou, sinceramente, assistir um jogo por dia essa semana, porque eu acho isso muito importante para que você possa detectar detalhes que são importantes, às vezes, dentro da partida, porque além da estratégia que ambos os times montam, você tem ao longo do jogo o emocional do atleta que está sendo desenvolvido, questionado dentro da partida. Então, nós também temos que entender, por isso, a observação de várias partidas, né? Mas é óbvio que eu conheço um pouco mais o elenco do São Paulo do que o Diniz, o elenco do Atlético. Não sei se isso vai me dar vantagem ou não. Acho que ao término dos 90 minutos a gente vai ver. Mancini, sobre ainda esse resultado positivo diante do Santos,
Um detalhe importante foi também a participação do Natan. Acho que vai muito nessa linha que você falou de dobra, de entrega e aquilo que a gente conversava ainda lá na Cidade do Galo na última sexta-feira. Isso, quer queira, quer não, contagia o grupo, contagia a torcida e te ajuda muito. É por esse caminho? Exatamente. O Natan fez um jogo de extrema inteligência, né? Um atleta que é dotado de uma capacidade técnica muito grande, enxerga muito o jogo, mas ele taticamente é muito importante. E no começo do jogo a gente tinha um pouquinho de dificuldade, porque ele e o Elias estavam um pouco à frente, e eu fiz um sinal para ele, ele rapidamente veio e ficou do lado do Hever e chamou o Otero um pouquinho para trás. Então ele arrumou taticamente a equipe, e é importante que eu tenha atletas assim em campo, porque às vezes você grita e o cara não entende. E eu sempre digo aos atletas isso, que eu dou o treino, oriento, mas dentro de campo é um jogo onde não dá tempo do técnico ficar fazendo intervenções. O atleta tem que fazer a leitura. O setor defensivo, o setor de meio campo, o setor ofensivo tem que fazer a leitura e entender aquilo que está. É por isso que o tempo de trabalho te dá uma margem de segurança maior. Mas é importante, e eu também gosto de formar jogadores, e isso não quer dizer que eles sejam jovens, mas formar jogadores com leitura tática. Eu paro muito, mostro muito vídeo, exatamente para que o jogador, na hora que se deparar com uma certa dificuldade, ele saiba aquilo que ele tem que fazer. Ô Mancini, a vitória de hoje, o Atlético encurtou um pouco a sua distância para o G6, que era de 10 pontos, agora diminuiu porque o Inter perdeu também. É quase a mesma diferença para o G6, Libertadores, ou para o Z4, rebaixamento. Qual que é o objetivo? O que você pensa hoje? É sonhar com o G6 ou ter uma preocupação com o rebaixamento? Sonhar não custa nada. Eu acho que nós temos que sonhar na vida. O cara que não tem sonhos, ele não sai do lugar. Agora, nós vamos jogo a jogo. Eu acho importante falar que nós diminuímos a diferença ao G4, mas o que realmente o torcedor quer ouvir é que o time vai se entregar em campo, vai ter essa fibra, essa atitude, porque aí certamente ele sabe que a chance de você vencer partidos é muito maior. Mancini, o Atlético vive aí já um jejum de gols de centroavantes, né, já há algum tempo. Passar por ali o Ricardo Oliveira, o Alejandro, agora o de Santo, né, que vem sendo titular. Com essas duas partidas, você já sabe o que pode ser feito, né, para que os centroavantes do Atlético voltem a marcar gols? Então, esse é um quesito que eu uso muito ao longo da semana, que são os específicos. Eu acho que os atacantes, de uma maneira geral, eles têm que fazer os específicos todos os dias, porque você devolve a confiança ao atleta. Eu não me importo quando, por exemplo, o Atlético vence e um gol é do Leonardo Silva, outro é do Luan. Ótimo, né? O importante é a gente vencer, e o importante é dizer também que nós não tomamos gols, né? A defesa vinha sofrendo muito com isso. Hoje nós fizemos um jogo taticamente muito bom, porque as linhas estiveram muito próximas, então isso de certa forma também ajuda, e aí há uma entrega dos jogadores da frente, mas é fundamental que os atacantes voltem a se sentir bem. Para isso, eu tenho, além de dar treino, de mostrar convicção neles, também dar a oportunidade de cada final de treino deles irem lá e finalizarem, porque isso daí devolve a confiança.